Cadê o pessoal, né? Mas enfim, Pode como começar? olha, Beleza. Bom, boa noite a todos então, né? Os presentes. Vamos então dar continuidade, ou melhor, né? Vamos começar então mais um encontro hoje do Lapico, né? Hoje nós temos como convidado o Carlos Eduardo Hernandes da Silva, que vai pesquisar, né? Ou está pesquisando sobre o Império Turco-Otomano, e ele está com a apresentação chamada Mar e Poder, explorando por meio das imagens o significado da Batalha de Lepanto para os otomanos de 1499 a 1669. O Carlos, né, queria só fazer um adendo, estou acompanhando ele, né, nas orientações. Ele, né, conseguiu agora entrar na iniciação científica, né? Contudo, já é uma pesquisa que ele vem realizando já há algum tempo, né? E, enfim, vem colhendo frutos bem interessantes, né? Então agora eu vou abrir o microfone para o Carlos, né, para ele conseguir começar então sua apresentação, Carlos. Fique à vontade e boa apresentação. Bom, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu vou iniciar a apresentação aqui da guia, com os slides para vocês. Vamos lá. Ah, foi. Bom, eu estou trabalhando com o professor Rodolfo e com o professor Richard também, né, nesse projeto de iniciação científica. Como o professor Rodolfo já havia dito, ele é um trabalho que a gente já está conversando há algum tempo, já, né? Para ser mais exato, desde outubro do ano passado foi quando eu cheguei com essa proposta para ambos e eles resolveram aceitar, né? Um pouco distante do que do que o professor Richard trabalha, né? Trabalha com o Japão, o professor Rodolfo tá mais próximo ali, trabalha com o Oriente Médio, mas não necessariamente com o Império Turco-Otomano. Mas mesmo assim eles resolveram aceitar essa caminhada junto comigo. Pois bem, eu cheguei então com a ideia de trabalhar com o Império Turco-Otomano no período de ouro do Império, por assim dizer, né? Entre o século XV e o século XVI, no início da Era Moderna, o Império Turco-Otomano ele atinge o a sua maior extensão territorial até então, triunfando em várias frentes durante aquele período. Então eu queria trabalhar com alguma questão que tivesse inserida dentro dessa temporalidade que eu citei. Os professores então falaram, olha, busque leituras sobre o período, vá lendo que conforme a leitura ela for caminhando, você vai delimitando melhor esse seu trabalho, né? Porque trabalhar com o Império Turco-Otomano seja em uma era como um todo seria algo bem complicado, né? Precisávamos de algo mais específico, de algo mais delimitado. Nessas leituras, então, eu cheguei a um evento chamada a Batalha de Lepanto. Esse evento me chamou muita atenção, então eu busquei ler trabalhos, ler artigos que falassem sobre esse acontecimento, para que me apresentasse ou me surgisse alguma pergunta, alguma brecha que eu pudesse vir buscar responder e desenvolver um trabalho sobre. Em um dos artigos, eu acabei encontrando, né, o que veio a ser a minha fonte de pesquisa. Eu vou passar os slides aqui. O que veio a ser a minha fonte de pesquisa é uma representação da Batalha de Lepanto. Ela está em um livro produzido por um erudito
turco-otomano chamado Khatip Celeb. Eu então, junto com o Rodolfo e com o professor Richard, a gente havíamos então delimitado algumas questões. Vamos trabalhar com Lepanto, vamos trabalhar com essa pintura, com essa representação como a nossa fonte e vamos então buscar entender algumas questões a partir dela. Lendo esses artigos, dava a entender, e eu acredito que talvez ocorreu algum equívoco, talvez, eu não vou afirmar que seja isso, mas o trabalho ele traz essa imagem como sendo uma representação do evento que aconteceu no ano de 1571. Até então, um evento que me despertava interesse. Porém, é muito engraçado como é o processo de pesquisa, né? Quando o professor Richard me fez o convite para apresentar aqui, e no início do mês ele me pediu o nome da apresentação, eu enviei para ele o nome do trabalho, que foi o que o Rodolfo acabou citando para vocês agora. Porém, no final de semana, muitas informações novas surgiram e alguns caminhos tiveram que ser, algumas direções novas tiveram que ser tomadas, né? Eu conversei diretamente com o professor Rodolfo sobre isso o final de semana inteiro, a gente conversando por mensagem, e quando não dava por mensagem, a gente entrou ali no Meet e discutindo. Porque foi o seguinte, beleza, tinha um artigo que me dizia que essa fonte era de 1571. Mas eu, de curioso, por estar num processo em que ainda não estamos no calendário oficial da iniciação científica que virá começar em outubro, eu comecei a conhecer um pouco mais a fonte, um pouco mais atrás dela. E fui investigar no livro que ela está presente, se realmente é daquele evento, né, se tem alguma informação a mais que se podia tirar dali. E aí, lendo o livro em que ela se encontra, eu descobri, junto com o professor Rodolfo, que essa representação, ela é de Lepanto, ela é de um conflito que aconteceu em Lepanto, porém ela não é de 1571. Essa representação, na verdade, está falando de um evento que aconteceu no ano de 1499. E aí eu, pensei e falei, nossa, Rodolfo, e agora? Né? O que nós vamos fazer? E ele falou, olha, na verdade não temos tanto problema com isso, né? Porque o nosso objetivo, que eu vou vir falar para vocês um pouco mais para frente, então não vou citar agora, não atrapalha. Na verdade, é até um pouco mais interessante. Seguindo a nossa hipótese, é mais interessante que ela seja de 1499 do que seja de 1571. E aí, então, antes, uma pesquisa que teria como um recorte temporal 1571 a 1669, nós adaptamos, então, falamos, bom, então vamos trabalhar entre 1499 a 1669, entre o ano que aconteceu realmente o evento até a produção dessa representação. Beleza, foi algo que revirou um pouco as nossas questões, mas não foi só isso, né? O nome da representação é Batalha de Lepanto, e na minha pesquisa também, o título, eu cito Batalha de Lepanto. Porém, observando esse livro, os turco-otomanos, eles nunca se referem a esse evento, e não só a esse, mas a qualquer outro conflito, como batalha. Eles se referem como expedições, né? Então, foi algo mais superficial, mas que também se alterou na pesquisa, e eu acho interessante falar para vocês aqui. Então, o nosso título, na verdade, a gente retira essa batalha,
a palavra batalha, e nós inserimos, então, expedições. Visto que é uma pesquisa que, mesmo sendo produzido, né, por nós que estamos e fazemos parte de um ocidente, nós estamos tentando, ao máximo, trazer características de uma análise com um olhar mais oriental sobre o evento. Então, mesmo que seja uma palavra, achamos interessante alterar para que caracterize um pouco mais a nossa pesquisa. Então, foram essas duas alterações, questões de um recorte temporal que nós tivemos que alongar, né, trazer até 1499, e essa questão da expedição, né, e não necessariamente batalha de Lepanto. Pois bem, a nossa pesquisa, então, é Mar e Poder, explorando por meio das imagens os significados das expedições de Lepanto para os otomanos. Por quê? O que eu conversei com o Rodolfo foi, então, na verdade, a nossa análise não necessariamente ela precisa ser sobre 1571, mas sobre a ilha de Lepanto, né? Essa ilha que se situa na península do Peloponeso, abaixo da Grécia ali, do continente. Talvez então analisarmos a ilha como o algo central, observando sobre o livro que a representação se encontra, nós percebemos que não há apenas uma expedição. Há 3 expedições sobre essa ilha, então é algo curioso, porque isso mostra, talvez, ao que tudo nos indica, que ela seja um ambiente de grande importância para esse Mediterrâneo, aonde forças como o Império Turco-Otomano e a Europa Ocidental cristã, eles se degladiavam ali em busca desse controle, né? Então, é nessa ilha então que vai acontecer esses conflitos entre o Império Turco-Otomano e a Europa Ocidental. Inicialmente, então, a primeira expedição ocorre em 1499, a qual a nossa fonte ela se refere, que é a conquista turca-otomana sobre a ilha. Nesse momento, o Império Turco-Otomano ele consegue avançar um pouco mais adentro do Mediterrâneo, por assim dizer, e ele consegue um controle sobre essa região, e ele é considerado um grande avanço. O Império Turco-Otomano chegar no Peloponeso, chegar próximo à Península Itálica, um pouco mais para frente, é algo importante nesse domínio, nesse embate de forças que tinha nesse mar tão conturbado naqueles séculos, século XV e XVI. Então essa é a primeira, 1499. A segunda expedição, ela ocorre durante a Guerra Otomano-Veneziana, que aconteceu entre 1537 e 1540. Império Turco-Otomano e Veneza, eles tiveram uma relação muito conturbada nesse Mediterrâneo durante esse período. Vários conflitos entre eles, mas também acordos outras horas, então eram muito... Eles a todo momento eles estavam se relacionando, seja numa frente de batalha ou seja por questões políticas naquele período. Então vai acontecer essa segunda expedição e o controle otomano sobre a região ele é reafirmado. O Império Turco-Otomano ele consegue assegurar a posse dessa ilha, que nos parece possuir grande importância naquele território. E por fim, a última expedição é a Batalha de Lepanto, de 1571,
na qual ocorreu, então, um embate entre o Império Turco-Otomano e a Santa Liga. A Santa Liga ela foi uma coalizão formada entre o Império Espanhol e as cidades-estados da Península Itálica, porque após 49, após 1499, adentrando ali o século XVI, o Império Turco-Otomano ele consegue se estabelecer como uma potência marítima naquela região. E os europeus eles sofreram inúmeras derrotas desde o início do século. Foram poucos triunfos, a gente observando cartas de alguns diplomatas europeus, assim, eles não viam saída perante aquela ameaça que o Império Turco-Otomano apresentava. Eles não acreditavam que seria possível concretizar realmente uma defesa, tanto por terra quanto por mar, como é o nosso caso aqui. Então foi feito todo um movimento de tentar trazer o máximo de aliados possíveis para confrontar essa potência que vinha cada vez mais avançando em direção à Europa. Havia chegado na Península Itálica, pisou na Península Itálica, o Império Turco-Otomano. Ele não chega a se estabelecer, mas ele esteve presente, se não me engano, em Otranto. Então há esse conflito em 1571. A Santa Liga, ela sai vencedora do conflito. Nós vamos entender mais para frente talvez porquê dessa questão. Eu só estou trazendo mais essas informações para contextualizar um pouco o que seria Lepanto, os eventos que ocorreram naquela ilha e que cercam a nossa fonte também. Por incrível que pareça, a Santa Liga vence esse conflito. Então, só que é uma coisa muito. Eles vencem, mas eles não dão continuidade, eles param por ali. Seria talvez uma ótima oportunidade para expulsar ainda mais as forças turcas da região, mas não, ocorre essa vitória e ela para ali. A moral turca, claro, sai abalada porque nem eles esperavam uma derrota. Né? Se por um lado a Europa Ocidental não estava confiante, os turco-otomanos eles estavam não garantidos, mas eles estavam acreditando que seria possível vencer aquele conflito e que nada abalaria aquela situação. É muito interessante essa questão da vitória da Santa Liga, porque eu lembro que lá no começo eu fui procurar mais fui ver o que as pessoas falavam sobre esse conflito. E tem, inclusive, uma ligação religiosa a respeito dessa batalha. É um fato curioso, mas existe uma santa da Igreja Católica que essa homenagem a ela nasce no dia que ocorreu a batalha. Porque, segundo as narrativas que se tem, é que uma ajuda dos céus veio até os cristãos, orientações no céu, orientações do céu chegaram até eles e eles conseguiram vencer. Tem uma narrativa muito famosa que cita, por exemplo, essa batalha aconteceu no Peloponeso, mas no dia da batalha dizem que o Papa da Igreja Católica estava em uma reunião em Roma e ele sai em uma sacada e ele olha para os céus, né? E ele volta saltitante, dizendo que venceram a batalha, que Deus teria ajudados, né? E é muito interessante assim essas narrativas. Se a gente for trazer muito para o lado da Europa Ocidental, assim, igrejas são pintadas com narrativas dessa batalha. Poderia se dizer talvez que ela foi
uma cruzada no mar. Assim, lendo algumas informações, algumas fontes europeias a respeito, eles tratavam realmente aqueles que não fossem puros, eles deveriam ser expulsos dos barcos, das embarcações. Eles faziam orações e pediam preces todas as manhãs e todas as noites durante o deslocamento até a batalha. Eles realmente estavam tratando como algo que seria difícil, mas que toda a ajuda seria possível, seria bem-vinda. Então, é uma curiosidade, mas é algo bem interessante. Assim, quando você vai procurar pela uma visão europeia, sempre estará atrelado à visão religiosa da coisa. Não indico procurar a Batalha de Lepanto no YouTube, porque com certeza todos os que aparecerem trarão narrativas dessa forma. Então, claro, por mera curiosidade, eu acho interessante, mas aqui no nosso caso, não muito, até porque nós estamos querendo analisar esses eventos por meio de uma outra ótica, né? Uma ótica tentando fugir ao máximo dessa questão europeia, dessa visão ocidental e católica da coisa. Então esses são as três expedições e os três conflitos envolvendo o Império Turco-Otomano e a Santa Liga pela disputa do domínio dessa ilha. Pois bem, então esse é o nosso tema. Basicamente, nós estamos trabalhando com a ilha de Lepanto enquanto esse cenário que se apresenta como algo relativamente importante nesse domínio do Mediterrâneo. Bom, pois bem, então o recorte temporal, como eu disse, ele é de 1499 até 1669. Justamente porque a nossa fonte ela é de 1499, né? Essa imagem ela remete àquele conflito. E 1669 é a publicação de um livro na qual a nossa representação ela está presente, né? A representação e o comentário do autor. O autor ele traz detalhes da batalha, claro, sempre trazendo uma visão sempre tentando ocultar talvez ao máximo o abalo da derrota, sempre tentando nos apresentar os pontos positivos desses eventos. O nosso recorte espacial é o território do Império Turco-Otomano, porque o nosso foco, o autor da obra é o Khatib Celebi, né, esse erudito turco-otomano. O nosso foco é entender, né, quais os motivos levaram Khatib Celebi a produzir essa representação e essa obra, que foi publicada em 1669, o que ele queria, quais eram as intenções dele para o Império, né? Ele observava alguma característica que o Império, ou algum período meio conturbado que o Império poderia estar passando, o que ele estava enxergando, né, que o fez, ou que o incentivou a produzir essa representação, e toda essa obra também que engloba essa representação, no caso, esse livro que ele produziu. Então, o nosso recorte espacial não é a ilha, né? O nosso tema está lá, o nosso tema são essas questões, mas nós queremos entender como isso atinge o Império, como isso chega até os súditos do Império, chega até a elite do Império, né? A gente procura entender essas questões. Então, por isso, esse recorte espacial.
Pois bem, a justificativa para desenvolver essa pesquisa, né, o Rodolfo, de início, ele falou para mim, né, busca pessoas falando disso, vai ver se tem alguém falando do Khatib, vai ver se tem alguém falando do Império Turco-Otomano, né, procura trabalhos a respeito desse tema, desse acontecimento. Dentro da academia brasileira, eu não encontrei muitos trabalhos que dialogassem ali com o Império Turco-Otomano em um período mais anterior. Digo, início da Era Moderna, não, não encontrei. Os que eu encontrei normalmente, eles passavam um panorama, muitas vezes geral, do que foi o Império Turco-Otomano. Era um trabalho de 15, no máximo 20 páginas, que falava do início, da formação desse império, do seu auge, do início de um declínio, que culmina no seu fim na Primeira Guerra Mundial. Então eram trabalhos muito superficiais a respeito dessa temporalidade mais recuada. Você vai encontrar trabalhos do Império Turco-Otomano no Brasil, sim, principalmente a respeito da Primeira Guerra Mundial. Se tem algumas produções, porque ali se dá realmente o fim do Império, né? Os territórios eles são divididos, todo aquele desenrolar que a gente já tem um pouco de conhecimento a respeito. Então, você tem esses trabalhos bem mais recentes, ou trabalhos sobre até mais à frente do início do século XX, trabalhos que têm como temporalidade década de 60, década de 50, observando movimentos nacionalistas na Turquia, né, mas trabalhos recuados um pouco foi um pouco difícil de encontrar. Tem até, se eu não me engano, um amigo do professor Richard, que trabalha, não sei se é amigo ou colega, mas que trabalha na UEM. Eu encontrei algum trabalho, eu não lembro agora o nome dele, fugiu de cabeça. Eu encontrei um trabalho dele, e é sobre, se eu não me engano, sobre os janízaros, né? Uma tropa de elite turco-otomana. É uma figura, por exemplo, que trabalha com o Império Turco-Otomano. Ele tem trabalhos a respeito. Mas, como eu disse, não é um campo muito explorado ainda. E principalmente focado em um evento. Né? Nós vemos esse panorama, mas análises de eventos específicos não, não se tem muito. Né? Então, é pouco falado, né? Fala dessas questões contemporâneas. A pesquisa ela busca trabalhar com esse período mais recuado, né? Tentando, né? E eu coloco a palavra tentando porque eu entendo que nós estamos teoricamente um ocidente e a nossa visão ela vai trazer essas questões. Então, tentando ao máximo se distanciar de uma perspectiva eurocêntrica. Né? A gente que seja mudar uma palavra de batalha para expedições, enfim, né? Mas tentando ao máximo trazer uma outra visão do evento. Porque muito do que nós sabemos sobre Lepanto, nós observamos por meio de produções de clássicos europeus. Eu vou citar um pouco mais para frente o Brodel. Ele trabalha com esse tema. Alguns outros autores também falam. Tem um outro livro, eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas o nome do livro é Os Turcos na Europa. É um autor europeu que trabalha com o Império Turco-Otomano. Mas então tentar conhecer um pouco mais desse evento por meio de autores turcos também. Eu trouxe aqui para a apresentação dois autores turcos,
para a gente analisar e observar como é que eles trabalham, o que foi essa derrota, o que foi Lepanto, e para balancear um pouco. Eu vou falar sobre Brodel e vou falar sobre esses dois outros autores para a gente observar talvez uma diferença na narrativa entre eles sobre esse evento. Bom, então o debate historiográfico, né, é justamente isso. Vamos observar o que se fala sobre o Império Turco-Otomano, sobre esse evento, né? Como você tem o Brodel, ele tem esse livro, O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na época de Felipe II, e ele vai trabalhar, vai ter um trecho desse livro reservado aos conflitos entre o Império Espanhol e o Império Turco-Otomano. Foi, assim, o século XVI inteiro, esses dois impérios, eles estavam se bicando, eles estavam a todo momento disputando ilhas e influências naquele Mediterrâneo, né? Então, o Brodel, ele tem um trecho em seu livro que ele vai dizer que este conflito ele foi um dos acontecimentos militares mais retumbante do século XVI, assim. Antes de iniciar o trabalho com o Império Turco-Otomano, eu particularmente não tinha conhecimento da Batalha de Lepanto e dos conflitos em Lepanto. Porém, observando o evento por meio das fontes, por meio dos trabalhos historiográficos, eu observei o quão importante foi essa vitória para os europeus. Sabe, muitos citam que a Europa passou por um fio ali, que se a Santa Liga, talvez não, é que nós historiadores ficar falando o que poderia ter acontecido é um pouco complicado, mas talvez se a vitória, se o triunfo fosse otomano, a Europa sofreria consequências drásticas assim e complicadas, né? Muitos autores citam Lepanto, é muito famoso quando se fala de Império Turco-Otomano, e assim, não sei se todos têm essa informação, mas assim, a parte. Muitos citam Viena como sendo um ponto muito importante, um ponto chave nessa freada desse avanço turco-otomano pela Europa, né? Viena foi a cidade, né, que conseguiu barrar e conseguiu se defender de um avanço turco-otomano por terra na Europa. Duas vezes o Império Turco-Otomano esbarrou nesse obstáculo aí, por algumas consequências, por alguns motivos que talvez tenham atrapalhado eles ali, não necessariamente por uma superioridade europeia no conflito, assim. Mais coisas do acaso, talvez, não digo acaso porque é uma palavra um pouco complicada, mas o Império Turco-Otomano ele para em Viena duas vezes. E alguns autores vão citar Lepanto como sendo a Viena do Mediterrâneo, como sendo o ponto que freou o Império Turco-Otomano por mar, no caso, né? Enquanto Viena fez esse trabalho por terra. O Brodel, então, vai dizer que essa é uma vitória sem consequências para os europeus. Porque, como eu já citei, eles venceram essa batalha, porém eles não deram sequência no avanço. Eles poderiam ter, talvez, utilizado essa euforia da vitória para poder afastar ainda mais o Império Turco-Otomano, essa ameaça
da Europa, mas eles não fazem. Eles param por ali. O capitão da frota, ele tenta, mas ele é barrado. Não, ordens de cima não o permitem. Então o Brodel fala que é uma vitória sem consequências para a Europa, né? Mas e para os turcos, né? Como é que é essa vitória? É uma derrota sem consequências para os turcos? Ou é uma derrota que gerou consequências, talvez duras? E eu não digo apenas em questões econômicas, porque uma frota inteira foi destruída aqui. Mas eu digo também numa questão de moral, numa questão de deles começarem a entender que eles podem perder. Eles estavam acostumados com o triunfo durante o início do século XVI inteiro. Os turcos venciam, venciam e venciam. E aí chega em 71, eles perdem. É uma derrota sem consequências? Não sei se é uma derrota sem consequências, na verdade. Acredito que tenha tido consequências talvez duras para o Império Turco-Otomano, porque uma frota inteira destruída e uma moral abalada é algo a se temer. Ainda mais com o seu inimigo vencendo, ele podendo vir à sua porta, né? Vamos lembrar que a capital do Império Turco-Otomano é Istambul, né? Istambul era a antiga Constantinopla. Então, Grécia estava, Lepanto não estava longe, né? Os europeus, a Europa Ocidental poderia vir a, a, a produzir um ataque a essa capital, né? Então, talvez tenha consequências, né? Mas ele vai dizer que ele é o fim de uma autodepreciação da cristandade. Como eu disse, beleza, ela foi uma vitória sem consequências, mas ela quebra com essa questão da, dos europeus eles entenderem que, olha, eles eram muito pessimistas, talvez, assim, de eles não enxergarem uma saída para aquele adversário que vinha, né? E agora talvez eles poderiam enxergar, eles poderiam observar essa saída. E o Brodel ele vai entender esta vitória como algo que interrompe um percurso que se revelava muito sombrio para a Europa. É algo que eu já posso trazer para vocês assim comum em vários trabalhos historiográficos. Muitos entendem que se o resultado fosse se o resultado fosse diferente, haveria muitas consequências para essa Europa cristã da época. Então essa é a visão do Brodel. Eu trouxe então um historiador turco chamado Onur Yildirim, né? Ele tem esse trabalho, né? A Batalha de Lepanto e os impactos dessa batalha na história e na historiografia otomana, né? Abro aspas para ele, né? Ele vai dizer que a ocorrência desta derrota, numa longa história de vitórias, antes e depois desta batalha, fez com que ela parecesse uma anomalia, se não um acidente. Porque é aquilo que eu disse anteriormente. Os turcos eles vinham de vitórias, eles tropeçam, eles perdem em Lepanto, porém 2 anos seguintes eles conquistam novas vitórias e vitórias importantes. Então fez parecer com que Lepanto fosse algo, olha, tropeçamos aqui, tem os motivos para, né? A gente vai ver mais para frente que não foi por acaso que eles perderam. O Brodel ele vai trazer isso no livro, algumas questões que nos ajudam a entender o porquê os turcos perderam essa batalha. Mas dá a entender que essa vitória ela é passageira, ela é realmente uma tempestade, né, que
que aconteceu ali, mas que logo os turcos voltaram a triunfar. Mas ele vai trazer em seu trabalho que é importante ressaltar que o evento ele impactou a sociedade turco-otomana, tanto no quesito moral como econômico. Justamente por ser algo inesperado, e econômico porque foram mais de 200 embarcações destruídas. Isso é muita coisa, era uma frota muito grande. E você reconstruir isso em um tempo relativamente rápido, porque o seu inimigo pode estar vindo até você, precisaria de todos os esforços possíveis, o máximo de dinheiro possível para financiar essas questões. Então, vai abalar economicamente o Império. O Império Turco-Otomano que sofre com a economia desde o início do século XVI. É importante ressaltar. O Império Turco-Otomano ele foi um império que deixou muito a questão mercantil assim por conta dos seus súditos. Então, não havia uma influência do império, não havia algo que eles fizessem para poder impulsionar um mercado, uma rede de comércio no império. O que facilitou foi, o que ajudou foi que ele estava situado em um ambiente muito propício a talvez deixar de lado essas questões, assim, porque ele conquista Constantinopla, né? E ele está em toda aquela parte oriental do Mediterrâneo, aonde você tem rotas comerciais passando por ali. Isso talvez eles observaram aquilo e talvez eles deixaram assim, tipo, olha, beleza, nós temos comércio passando pela região, não precisamos tocar nisso aqui. Mas foi algo que faltou talvez para o Império, talvez outras questões, né, eram mais estavam à frente nas preocupações do que propriamente esse comércio que já estava estabelecido. Então, você já tem um comércio um pouco frágil no início do século XVI e você tem um baque muito grande quando você tem que direcionar grande parte do seu tesouro, né, da sua, da sua economia para essa restauração. E a moral, obviamente, né? Mas a rápida recuperação após essa tragédia deixou subentendido que era algo passageiro, que era algo tranquilo realmente. Tem um, um comandante turco que ele vai dizer que os turcos eles tinham tanto dinheiro, tanta economia que eles poderiam reconstruir todos os seus 200 navios com as melhores madeiras do Mediterrâneo, com fios de seda para as velas e com âncoras de metais preciosos, né? Então, assim, eles estavam esbanjando, mas ao mesmo tempo um comércio frágil é algo que a gente tem que pontuar nessa questão aqui, né? Então, se vocês realmente são uma potência econômica e possuem essa grande reserva, como é que vocês me apresentam talvez um comércio frágil, algo muito, muito talvez sutil a interferência deles ali? É algo a se pensar, assim, como essa questão econômica ela reflete. Então, tem esse historiador turco, e eu trouxe mais uma historiadora agora, também turca, né? Ela traz algo como o outro lado da mão, né? As batalhas otomanas nos documentos, a Batalha de Lepanto nos documentos otomanos, né? Ela vai trazer um ponto de vista muito parecido com o autor passado. Ela vai argumentar que, para os historiadores turcos, a derrota em Lepanto foi um acidente, um acontecimento inesperado e infeliz. Né? Ela traz essa questão. Mas ela vai dizer que
impactou o Império e ela frisa a questão do setor econômico. Ela fala que impactou principalmente e bruscamente o setor econômico do Império. Mas que a conquista do Chipre, uma ilha muito importante no Mediterrâneo, foi conquistada pelos turco-otomanos 2 anos depois. Né? Então, isso corrobora com a ideia de que não foi algo que os otomanos deveriam se preocupar, ou que eles deveriam dar muita atenção. Sobre essa questão da moral, tem alguns pontos que a gente observa, principalmente na elite turco-otomana. Eles de início se observa um impacto moral relativamente grande. Você vê que a todo momento eles estão tentando entender o que aconteceu para que houvesse essa derrota, como eles perderam. Eles estão indignados que eles perderam. E ao mesmo tempo com medo, porque o inimigo pode estar vindo à sua porta. Mas aí você observa muitos eruditos turco-otomanos daquele período, ou não se fala do conflito, muitos omitem. Os que falam normalmente trazem explicações e relatos breves, então eles falam questões técnicas. Foi um Lepanto contra inimigo X, nós tínhamos tantas forças, eles tantas, perdemos tantas. Questões técnicas, eles não entram muito em detalhes, eles são muito breves com isso. Mas você vê que após esse período de choque, né, de que a notícia chega até o Império, eles começam a falar, não, peraí, na verdade, é a vontade de Allah. Nós perdemos porque essa é a vontade de Deus. Então eles começam a trazer talvez a explicação que eles trazem para as questões, a elite, enquanto o sultão do período e essas outras figuras falam, olha, Allah quis assim, então essa devemos aceitar. Né? Essa é o fato. Só que não vemos dessa forma ao observarmos o Brodel falando do conflito e o próprio Khatib Celeb falando do conflito. O Brodel ele vai dizer que o Império Turco, que a Europa Ocidental, eles tinham as galés, né, que eram embarcações de tecnologia muito boa para a época, para as navegações, e elas eram muito bem armadas, as galés europeias. Né? Elas se utilizavam de canhões, inúmeros canhões em suas embarcações. Enquanto se observa que a tecnologia militar turca ela não estava próxima. Eles utilizavam, o exército ainda utilizava arco e flecha, por exemplo, né, enquanto você tinha já as embarcações europeias com canhões e inúmeros canhões, né, enquanto as embarcações turco-otomanas, a possibilidade de arma com pólvora que elas tinham era uma única, talvez duas, no máximo, era o que as embarcações deles suportavam. Então aí você já tem uma disparidade tecnológica no quesito das embarcações. Você tem também a questão de que muitas pessoas, muitos militares da época que faziam parte dessa frota, um período antes deles irem para a batalha, eles ficam ancorados próximos ao continente e muitos deles eles vão embora. Então você também tem um déficit de material humano no conflito. Ainda mais porque o Império Turco-Otomano, os soldados, né, eles eram
treinados, a vida deles talvez era ser um militar, né? Então eles eram especialistas naquilo que faziam, e se você perde essas pessoas, é algo muito complicado para o conflito. Então nós observamos que talvez não tenha sido apenas a vontade de Allah, mas uma questão relacionada realmente tecnológica e material, que os turcos eles estavam em déficit. Talvez porque o foco deles já estivesse mudando. Talvez porque eles não precisavam de embarcações para tantos conflitos mais, já que tantas vitórias já haviam sido conquistadas. O norte da África é praticamente sob influência turco-otomana, ilhas importantes próximas à Península Itálica e o Peloponeso eram dos turcos. Talvez não houvesse uma necessidade de um desenvolvimento tecnológico nesse quesito, enquanto os europeus eles estão vindo para o novo mundo. Eles estão tecnologicamente produzindo embarcações que atravessam o Atlântico e que assim são superiores às embarcações que nós temos, que os otomanos possuíam, né? E como eu disse, talvez por necessidade, talvez porque não era o foco deles. Mas então nós vemos que esses conflitos gerados em Lepanto e posteriormente essa derrota, é, ela veio. Os turcos se surpreenderam, mas analisando as questões técnicas do conflito, é possível enxergar uma derrota otomana ali. Então, eu acredito que é válido você falar que pode se entender Lepanto como algo passageiro. Eu acho interessante, mas eu não sou seguro dessa afirmação, porque observando essas questões eu não vejo como talvez algo passageiro, mas algo em que o Império Turco-Otomano, veja, o Império Turco-Otomano ele está em expansão desde o século XII, o século XIII. Nós estamos falando de um evento do século XVI. São 3 séculos de expansão. Talvez eles estavam em um momento que, poxa, chegamos muito longe. Temos territórios na Península Arábica, temos territórios no norte da África, temos territórios na Europa, para dentro da Ásia também. Eles, talvez eles se acomodaram talvez é um momento realmente de estagnação, de que a primeira metade do século XVI se apresenta ainda como um movimento de expansão ali, principalmente no Mediterrâneo, mas que depois talvez eles simplesmente estavam confortáveis, não digo confortáveis, mas não pretendendo se desenvolver não havia a necessidade de um desenvolvimento tecnológico tão grande, porque talvez não fosse o objetivo deles mais, por exemplo, querer conquistar todo a questão do Mediterrâneo, mas talvez fosse apenas um momento de controlar o que temos. Temos um território muito grande, temos os nossos problemas que começam a surgir no século XVI, e é aí que vai entrar o Catip, posteriormente no século XVII também, porque eles começam no final do XVI e eles adentram o XVII. Então, talvez eles olharam aquilo e eles observaram realmente os problemas que eles tinham e eles estagnaram, eles estavam estagnados. Não tinham um horizonte, talvez,
em que eles observassem realmente uma nova expansão vindo a partir de 71, realmente. Conquistas ocorreram, como a do Chipre, por exemplo, mas é algo que não vai, após o Chipre, conquistas importantes realmente, como ilhas significativas para o domínio mediterrâneo, não vão haver mais. Vitórias, principalmente no norte da África, ocorrerão, mas muito por conta da influência deles, assim, não necessariamente pela atuação. Né? O Império Turco-Otomano ele tem uma relação muito interessante com os corsários do norte da África. Então, as vitórias que viriam a ser do Império Turco-Otomano, elas são, na verdade, vitórias que ocorrem nesse norte da África, vinda desses corsários, assim, não necessariamente de uma marinha otomana. Então, é interessante. Eu entendo, na verdade, como uma mudança de foco, talvez. Como estamos iniciando um período de estagnação. Eu vejo o Império Turco-Otomano entrando nesse momento, enquanto a Europa ela está em um período crescente no quesito de desenvolvimento tecnológico militar, como nós vimos, e também científico a respeito. Então eu entendo como fruto de uma possível estagnação e não necessariamente um acontecimento inesperado e infeliz dos turcos. Bom, então, assim, os objetivos da nossa pesquisa seria entender, como eu já disse, quais são, qual é o propósito, né? Quais os motivos que levaram o Khatib Celeb a produzir a representação da expedição de Lepanto no ano de 1669, né? Quase 97 anos após a ocorrência desse conflito, e além, né, de entender também, porque o Khatib em seu livro ele vai falar das expedições, mas ele fala algumas vezes de Lepanto. Lepanto é um fator que sempre está voltando ali. Você tem 3 vezes ele falando disso. Você não vê ele fazendo essa abordagem para outras conquistas, outros conflitos. Então, né, também entender aqui, acrescentando no caso, não só da expedição que culminou na derrota, mas Lepanto em um geral, né? O objetivo específico, né, analisar então quais eram essas intenções do Khatib Celeb quando produziu a imagem, qual o seu propósito, bem com a finalidade a qual esta representação foi produzida. Né? Ela era meramente informativa, ele queria atingir alguém, quem ele queria atingir? Né? Eles queriam atingir os súditos, a elite, né? Por quê? Né? Por que ele queria fazer isso? Né? Por mera informação, ou ele observava alguma coisa que estava acontecendo e ele entendia que seria necessário mudar, né? E com a representação e com a obra como um todo, ele pretendia talvez gerar um novo movimento para o Império, né? Fazer com que o Império ele se agitasse novamente, ele entendesse algumas questões. Os próximos objetivos, então, né, é historicizar a imagem, né, buscar analisar, considerando as circunstâncias históricas no qual a mesma foi criada, né, o impacto que esta produção pode ter gerado na sociedade da época, né, pretendemos dessa forma explorar os significados, o significado social dessa representação realmente, né, para essa análise aqui da imagem, eu vou citar um pouquinho mais para frente, mas eu acho que um pouco óbvio talvez, mas a gente vai trabalhar com o Burke, né? Ele tem o Testemunho Ocular, que é um livro fenomenal para essa análise de representações e imagens, né? E analisar qual era o contexto histórico que o Império Turco-Otomano estava inserido, né? De modo que seja possível identificar quais eram os movimentos que estavam ocorrendo no Império, sendo eles os movimentos institucionais e os sociais, né? Pois esse ambiente ele exerce demasiada influência sobre a representação, porque é aquela questão. Eu entendo, e a gente conversei isso várias vezes com o Rodolfo,
Nós estamos observando o final do século XVI e início do século XVII, um período de estagnação, basicamente abrindo as portas para um possível declínio. Se é realmente isso que está acontecendo, será que a obra ela não está tentando produzir um movimento contrário a isso? Ele não está tentando explicitar algumas questões, ou por ele estar falando desses triunfos otomanos e explicando o porquê das derrotas, talvez será que ele não está tentando aconselhar esse império de modo que seja possível passar sobre esse período que nós entendemos como essa estagnação? Né? É importante entender o contexto para ver se ele observava a mesma coisa, para ver se ele entendia se era realmente isso que o Império estava sofrendo. Né? Teoria, eu falei representações muitas vezes, mas a gente vai trabalhar, o Rodolfo me aconselhou e eu acredito que muito bem, e eu gostei muito, de trabalhar com o conceito de representação, né, do Chartier. Ele tem o livro A História Cultural entre Práticas e Representações, né? Ele traz esse conceito, e ele vai examinar, né, como essas representações culturais elas influenciam a compreensão humana e suas ações sociais ao longo da história. Né? Então, a gente, nós estamos então tentando aplicar esse conceito de representação sob a imagem, né, para entender essas suas talvez ele queria, talvez essa imagem, talvez essa obra, ela influenciava, ela pretendia influenciar de certa forma quem a receberia, né? O Rodolfo ele citou o exemplo das pinturas dos reis franceses, né? De que a representação, se você virasse as costas para a representação do rei, você estava desrespeitando a figura do rei. Né? Ou seja, essa representação ela carregava algo a mais do que a mera representação de algo. Né? Ela influencia aquele que o observa, né? Aquele a qual ela é direcionada. Então, trazer isso para a obra, trazer isso para a representação e trazer isso para o livro também como um geral, como um todo. Os textos que ele fala de Lepanto, principalmente, né? Ele pretendia influenciar, ele pretendia atingir alguém. A obra tinha esse objetivo, ela tinha essa finalidade. Então, trabalhando com o conceito de representação, acho que a gente consegue trabalhar com a imagem e entender essas influências que ela pode impor sobre aqueles que a recebem. E a nossa metodologia, como eu citei, o Burke, né? O testemunho ocular, o uso da imagem como evidência histórica, né? Tentar, então, analisar e observar como o Burke, nesse livro, ele faz a análise das imagens, né? Tem uma que o Rodolfo já me citou algumas vezes, que eu sempre foge o nome, mas é uma representação holandesa do século XVIII, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ele faz uma análise muito interessante sobre a obra, né? E que ele vai trazer essas questões de compreender que nós devemos explorar de maneira contextualizada, né, e multidisciplinar essas produções artísticas, né? Ou seja, trabalhar com a representação, mas também trazer informações de um trabalho historiográfico para e talvez cruzar essas ideias de o que eu posso indagar com essa representação e o que as questões, que os materiais escritos me dizem, né? Fazer esse trabalho multidisciplinar sobre essas produções artísticas, né? Analisar as perspectivas e as intenções do produtor da imagem, né? Por isso que é muito interessante entender quem é o Khatib, se ele entende da mesma forma que nós entendemos a estagnação, ótimo, né? Porque talvez observando a estagnação ele poderia, como eu disse, trazer essa representação como algo que fosse de encontro a esse movimento, né? Então,
considerando que seria possível reconhecer esses vieses presentes na imagem, né? Entendeu o que ele queria, quais eram as intenções desse erudito no século XVII, né? Levar em consideração quem produziu e para quem a produção foi destinada. Eu acredito que muito da minha fala até agora traz questões já da metodologia do Burke, porque a maneira como você vai falando dessa análise, você já está trazendo alguns conceitos e algumas ideias que ele nos apresenta. E claro, né, comparar essa fonte imagética com outras fontes históricas, né, comparar a imagem com a descrição que ele faz do evento, né, algo semelhante, ou destoa alguma coisa da imagem do que ele escreve, enfim, cruzar essas informações. Então esses são a nossa base, essa é a nossa base teórica, né, é o Chartier com o conceito de representação e o Burke com essa ideia de análise que ele traz no testemunho ocular. E a nossa hipótese é a seguinte, né? Ao que tudo indica, né, o erudito turco-otomano Khatib Celeb, ele, por estar provavelmente inserido na elite da sociedade, isso são informações muito recentes, inclusive, que eu e o Rodolfo tínhamos contatos, então foi algo de ontem, literalmente. Notava que o Império ele poderia estar entrando em um período de estagnação, né, o que mais adiante poderia culminar em um declínio. Então, assim, o Celeb ele buscava, por meio da edificação desta representação e dos escritos, né, aconselhar os dirigentes do Império e, por consequência, elevar essa moral dos súditos turco-otomanos, né, fazendo com que talvez os comandantes do Império naquele momento, eles entendessem o que estava acontecendo e pudessem, então, observar qual fosse a melhor saída, a melhor maneira que o Império poderia lidar com aquela situação, né? Trazendo, então, com que essa satisfação social, essa moral dos súditos, ela viesse a ser elevada novamente, porque o impacto econômico e moral após Lepanto e final do 16, início do 17, é algo que está em declínio no Império. Eu acredito que seja isso. Algumas questões diversas surgiram, como eu disse, literalmente nesse final de semana. Juntamente, conversei muito com o professor Rodolfo a respeito, né? E fizemos essas modificações. Se tiverem perguntas, agradeço primeiramente ao professor Richard e o professor Rodolfo pelo convite para a apresentação. Acho interessante a gente trazer questões relacionadas ao Oriente Médio também. A gente que trabalha com o Oriente Médio, né, como eu falei com o Rodolfo, às vezes a gente está um pouco sozinhos, assim como quem trabalha com o Japão e também nós estamos muito, muito isolados, né? Então é muito bom poder falar para vocês sobre esse projeto que ainda está em desenvolvimento, né? Vai continuar até final do ano que vem. Muitas questões podem ser levantadas e serão levantadas ainda, então agradeço ao espaço e se tiverem perguntas, podem fazer. Carlos, né? Primeiramente queria parabenizar, né? Dá para ver que tem bastante fôlego, né? Apesar de pouco tempo, já conseguiu fazer um levantamento muito de fôlego mesmo para o trabalho, né? E assim, apesar de eu estar acompanhando o Carlos, só queria colocar que 90% do trabalho dele, né, que vem pelo interesse que ele tem, né, pelo assunto, e cada vez mais ele vem conhecendo coisa nova, e é um entusiasmo muito interessante de se ver, né, de estar surgindo aqui. Então, acho que eu queria parabenizá-lo, né, eu acho que hoje ele está conseguindo dar mais um passinho, né, ele apresentou isso primeiramente no grupo que a gente tem,
E agora ele já está apresentando com muito mais fôlego, né? Deu para ver que há mudanças do que ele já apresentou e um amadurecimento muito grande, né? Apesar de muito jovem, não só da pesquisa, mas como pesquisador também. Então eu queria parabenizá-lo, né? Fico muito feliz de estar acompanhando ele em todo esse processo, né? Mas, pessoal, agora eu queria ver com vocês, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para o Carlos, fiquem à vontade. E depois eu tenho as minhas. Não sei se o Richard quer fazer algum apontamento também, Eu tenho a também. Beatriz, o Luiz, fiquem à vontade. Eu tenho também, mas eu prefiro deixar os outros perguntarem se quiserem também, né? Rodolfo, então posso fazer algumas considerações? Carlos, de repente, se quiser fechar os slides, porque aí a gente consegue ver mais as carinhas uns dos outros, não é? Embora os slides estivessem ótimos também. Carlos, gostaria de parabenizar pela sua apresentação, viu? Antes de falar de qualquer ideia, parabéns mesmo pela apresentação, muito clara, muito tranquila, né? Muito bem organizada a apresentação. Se vê aí não apenas um pesquisador, um bom pesquisador, mas se vê aí um bom docente também, sabe? Então, parabéns, nossa, eu na graduação jamais apresentaria com a qualidade que você apresentou, sabe? Com essa consistência. Então, assim, se vê essa qualidade da pesquisa e também da docência andando junto. Parabéns, viu? E aí, em relação a elementos de pesquisa, Carlos, eu estou olhando aqui do lado porque eu tô com dois monitores, tá? Quando eu anoto, eu estou anotando num bloco de notas aqui do lado. É, Vou fazer algumas questões aqui. Você não precisa necessariamente respondê-las, está naquele espírito que a gente falava agora há pouco. Mas talvez sejam mais questões para pensar na sua pesquisa, nas suas fontes, por aí vai. Nem tanto porque as questões serão pertinentes necessariamente, mas talvez elas sejam boas para pensar. Se forem boas para pensar, acho que ela já cumpre requisito, né? Em primeiro lugar, eu te perguntaria quais são os códigos da representação visual do período nessa iconografia turco-otomana. Porque eu fico pensando assim, que esses códigos de representação visual, eles não necessariamente são os mesmos, dependendo do contexto histórico, dependendo do grupo étnico, por aí vai. Porque assim, você sabe que eu trabalho com fotografia, né? E mesmo a fotografia, que aparentemente permite muito pouca variação na sua linguagem, nos códigos, mesmo ela tem muita variação de códigos. Se eu pego um fotógrafo japonês, se eu pego um fotógrafo indiano, por aí vai, esses códigos variam muito. Aí eu te perguntaria, tem outras questões, tá? Eu vou fazer em bloco, aí depois você verifica o que é interessante para você. Então, quais são esses códigos específicos? Porque a gente vai publicar uma edição da página sobre fotografia asiática. E uma moça, ela escreveu um artigo a respeito de fotografia indiana do século XIX. E os códigos são absolutamente diferentes. Os códigos de leitura de imagem. Então, assim, quando eu digo códigos, eu estou falando não apenas a linguagem pictórica, mas assim, quais são os códigos de produção, circulação e consumo da imagem. Quando alguém pintava um navio no mar, daquele jeitinho, de um determinado perfil, suponho. O que se pensava a respeito disso? Porque tem as leituras que a gente faz, e eu imagino as leituras que só poderiam existir para um observador da época, né? E que nem sempre é possível mapear. É verdade, né? Então, assim, é a primeira pergunta que eu te faço. E aí, onde é que essa imagem circulou? Ela era uma peça única, houve cópias dessa imagem, quem eram copistas, e aí você até atenta, né? Para quem essa imagem foi direcionada, né? Porque o Chartier, ele atenta muito para isso quando ele trabalha com a representação de que existe um público ideal para o qual a obra é destinada, mesmo que esse público ideal não necessariamente corresponda com o público real. Mas mesmo assim, esse direcionamento da imagem e da representação para um certo público acaba influenciando certas questões da representação, né? Então, assim, onde que circula esse universo imagético, por aí vai.
E como você fala de representações, eu fico pensando assim, tem um conceito que o Chartier usa, que é muito atrelado ao conceito de representação, o famoso conceito de representação definido na página 17, que o Chartier define representação, que do lado do mundo, o mundo como representação, que ele fala assim, que as representações elas estão em lutas de representações. Até Rodolfo e eu escrevemos um texto, né, uns 2 anos agora, Rodolfo, sobre Oriente entre lutas de representações, no livro do Enem Imagem lá, né? Então, assim, havia luta dessas representações, porque, assim, havia outras representações a respeito da batalha, porque mesmo que, vamos supor que não tivesse representações a respeito dessa batalha, certamente existem representações sobre o Império Turco-Otomano, né? Tanto deles próprios, quanto produzidas ali pelos povos mediterrâneos. Então, assim, essas representações, elas são produzidas com base numa luta de representações, no sentido de buscar hegemonia de uma certa visão, que ela nunca é real, mas ela se quer real, ela se quer hegemônica, entende? Então, essa representação ela é produzida com base numa luta de representações. Né? E aí, tem uma pergunta que eu fiz aqui, mas, na verdade, essa aqui eu já tinha levantado no projeto, mas vou deixar só para fins de debate aqui, que eu acho que talvez seja interessante, né? talvez seja interessante para os demais também. Levando em conta que essa fonte é uma fonte do século XVII, né? Uma fonte produzida no século XVII. Ela é uma construção de memória, não é? Ela é uma construção de memória, ela é um uso do passado. Mas eu fico pensando também que para ser uma construção de memória, não basta falar a respeito de uma coisa. Tem que se falar, esse algo tem que ser consagrado em determinado momento. Então, assim, a representação que ele produz, o Khatib Celebi, né? É uma representação que ela é consagrada socialmente no seu período, né? E ela sendo uma produção de memória, eu fico pensando, será que não é uma periodização que puxa muito mais para o 17 do que para o período anterior, para o século XVI e por aí vai, né? Mas é só para fins de debate mesmo. E aí você falou que... eu só não entendi muito bem essa parte, mas ela é curiosa. Você falou que no documento aparece a palavra expedição e não batalha. Isso é na fonte primária, é no livro mesmo, ou isso é na historiografia? Porque... pode falar, Carlos. Não, pode terminar a pergunta, depois eu... Porque seja como for, eu acho que a utilização de expressões é muito sintomática. Porque, assim, eu não estou falando para você utilizar o Koselleck como fundamentação teórica, não. Eu acho que vai mais poluir seu trabalho do que ajudá-lo. Não no sentido de que é um teórico ruim, muito pelo contrário, porque eu gosto muito dele. Mas é no sentido de que ficar fazendo muita mistureba teórica não ajuda não, sabe, nessas horas. Eu acho que ela mais atrapalha do que ajuda. Mas talvez a lógica se possa pensar. Porque, assim, quando se utiliza uma expressão em detrimento de outras, principalmente nas fontes primárias, essas expressões, elas também são conceitos num certo sentido, que não é conceito no sentido que você falou agora há pouco, que você falou, estou utilizando a representação do Chartier. Isso é conceito de fundamentação teórica. Mas quando os conceitos aparecem nas fontes primárias, eles carregam certos significados que estão muito longe de ser neutros, né? Então, eu fico pensando assim, aparece a palavra expedição e não batalha. Porque, assim, na minha cabeça, né? Na minha cabeça, assim, de não conhecedor a respeito do assunto, quando você fala assim, fiz uma expedição a tal lugar, nossa, uma expedição é desbravamento, é exploração de recurso. Agora, batalha, eu vou lá matar gente, sabe? Batalha, se não afundar um navio, não tá bom, entendeu? Então, será que não é uma forma de eufemismo que é criado nas fontes, no sentido de que o Império Turco-Otomano estaria fazendo uma expedição de conquista e não necessariamente expansão de batalha, né? Porque aí tem o texto do Koselleck, né, que é o futuro passado, principalmente na parte de história, num capítulo chamado História dos Conceitos, como eu te falei, não precisa ser apropriado do Koselleck, mas talvez pensar na lógica vai te ajudar a pensar nesses deslocamentos conceituais. Porque, por exemplo, a gente sabe que revolução, golpe, restauração, né, querem dizer coisas muito diferentes. Né? Por exemplo, a gente sabe muito bem o que as pessoas querem dizer quando falam assim, a Revolução de 64 no Brasil. A gente sabe muito bem. Então, assim,
Essas pessoas não estão utilizando a Revolução de 64 inocentemente, muito longe de qualquer tipo de inocência, né? Aí você fala lá que há 3 expedições anteriores, né? E que só essa é selecionada como evento para ser representado. Aí eu perguntaria por quê, né? Essa seleção específica das 3? Porque o próprio ato de seleção é um ato de representação. Eu digo isso muito por trabalhar com fotografia. Fotografia, os caras produzem muita coisa. Aí quando você pega lá 100 fotografias, os caras selecionam 2 para colocar no jornal, tem uma boa razão de ser. Selecionar 2. Então, assim, por que a seleção desse evento? E eu vou fazer um deslocamento teórico aqui, que ele é um pouquinho furado, o deslocamento que eu vou fazer, porque, assim, a gente trabalha com o conceito de espetacularização hoje. Espetacularização é muito ligada à mídia de massa, né? Mídia de massa, mídia televisiva e coisa e tal. Mas será que, de uma certa forma, esse evento ele não foi espetacularizado, de alguma maneira? Porque eu não sei no livro, mas na imagem não parece sugerir de nenhuma forma derrota, né? Assim, se você falar assim, Richard, tira pela imagem que teve derrota, eu não tiro derrota, não tem nada de derrota ali, né? Me parece. Então, assim, por que a seleção? Será que não tem uma espetacularização disso? E eu tinha uma questão aqui, mas essa eu até comentei com o Rodolfo, essa aqui ele já respondeu, né? Eu ia perguntar se você já tinha lido o Mediterrâneo do Brodel, porque o Mediterrâneo é muito personagem, sabe? E você respondeu muito bem as questões, então são mais questões para você pensar, tá? E fica assim confortável para comentar o que você achar pertinente. Bom, sobre para essa última pergunta agora, né? Eu acho que o porquê dele trazer essa representação é algo que eu estava discutindo com o Rodolfo esses dias, né? Observando a fonte, ele traz a palavra expedição, o que você sugeriu, eu acho válido, totalmente. E observando as expedições, a primeira expedição, uma expedição de conquista, ele ressalta muitas vezes a tecnologia militar que o Império Turco-Otomano estava se apropriando naquele momento. Então, ele não nem descreve muitas, nem se toma muito do tempo dele falando sobre a batalha. Ele fala das questões tecnológicas e como eles avançaram e beleza. Na segunda expedição, que é a expedição que eles foram confrontados e eles conseguiram reafirmar a posse deles, essa mesma narrativa. Nós estamos num momento de auge, nós somos imbatíveis, nós vencemos eles novamente, não só aqui em Lepanto, mas em outros confrontos. E aí chega em 71. E aí, eu lendo o que ele escreve sobre 71, é tipo assim: perdemos nossa frota inteira, o nosso almirante morreu, só que ele para aí e ele dá muito um ênfase em quem volta. Ele começa a citar: ah, tal marinheiro voltou, tal um outro comandante naval lá de uma frota voltou, e esse comandante, por voltar, ele deve receber como um título o nome do almirante que morreu na batalha, né, que morreu no conflito. Eu e o Rodolfo, a gente estava pensando isso agora, recentemente, a gente falou, poxa, olha, percebe-se que ele sempre está exaltando, óbvio, na vitória, as questões de tecnologia, que eles estavam à frente, mas mesmo na derrota, ele não traz muitas informações, mas ele sempre exalta que, olha, esses caras, eles voltaram, e aquele almirante que morreu e perdeu sua vida lá, ele deve se tornar, o nome dele deve se tornar um título, né? Então, olha, ele na derrota ele está exaltando alguma coisa, né? Enfim, sobre a questão da representação lá e para quem, aonde, lendo, observando, nós já temos algumas informações sobre a vida do Khatib. Aqui tudo nos indica ele é da alta elite turco-otomana. E o livro
essa representação que ele constitui está num livro que ele escreveu, que se chama A História da Marinha Turco-Otomana, até aquele momento. Né? Então ele vai descrever as batalhas. E esse livro ele vai ser direcionado diretamente para o sultão. Ele vai entregar diretamente esse livro para o sultão, porque outras informações novas também, que eu conversei com o Rodolfo hoje, que eu acabei percebendo, é que, na verdade, o Khatib Celeb, alguns trabalhos que eu encontrei consideram ele como um precursor de um movimento reformista no Império. Ele quer trazer conhecimento, ele observa o conhecimento científico da Europa e o conhecimento, e ele quer introduzir isso no Império Turco-Otomano. Ele fala na introdução desse livro, da fonte, o comandante deve, no mínimo, conhecer os limites territoriais de seu império e outras questões. Ele entende que esse conhecimento científico é muito importante para o período e que talvez não recebeu a necessária atenção. Ele vai dizer, é por isso que os europeus chegaram no Novo Mundo. E a gente está aqui. Tipo, ó, eu vou fazer um livro aqui, vou falar de todas. No livro, o começo é bem denso, para ele começa a falar de todas as fronteiras e o governante de cada. Ele falou que no mínimo você tem que conhecer isso. E aí ele vai trazer todas as batalhas e ele vai deixar um trecho especial do livro que se chama Lições, o que não se deve fazer em conflitos. E daí ele vai falar assim, olha, não se pode navegar com um navio assim, porque se entrarmos em uma tempestade, ele vai afundar. Ele traz uma série de lições que ele entrega diretamente para o governante do império. Né? Então, aquela questão lá de para quem será que ele estava querendo, né? Eu e o Rodolfo entendemos por meio desses vestígios. Ao que tudo nos indica, ele estava querendo atingir essa elite turco-otomana. E o sultão, principalmente, ele entrega esse livro para o sultão, né? Porque ele era um integrante da elite. Né? O próprio Celeb, na verdade, é um título honorífico. Ou seja, não existe, a gente procura, vamos procurar aqui a família e tudo mais. Não existe uma família com o sobrenome Celeb, por exemplo, ou algo do tipo. Não. O Celeb é alguém que ele exerce grande influência na educação e na administração, e ele serve com essas questões ao império. Ele é alguém de grande importância para o império. Né? Então, Celeb é esse título, e Khatib é não é o nome dele. Khatib Celeb não é o nome dele. Ele é atribuído esse nome a ele quando ele toma esse posto de ser uma figura importante no Império. Khatib significa escrivão ou cronista, né? Então ele é esse cara que vai escrever sobre o Império Turco-Otomano, sendo possivelmente um reformista, tentando então trazer esse conhecimento científico da Europa Ocidental e introduzi-lo no Império Turco-Otomano. Né? A gente talvez pode entender que ele enxerga essa estagnação quando ele diz que, olha, eles chegaram no Novo Mundo e a gente está aqui ainda. Ou seja, será que ele percebeu que eles continuaram avançando e que ele precisava deixar isso claro para as pessoas que governam, né, que comandam o Império, né? Então, essa é uma outra questão sobre a representação, né? Sobre o código da imagem, é muito válido essa questão e muito interessante porque é a única imagem que se tem da Batalha de Lepanto e na cultura, acho que muçulmana e árabe, né, o Rodolfo pode me corrigir caso eu esteja errado, não é muito comum representações, né?
assim, principalmente de figuras, não é muito comum, mas propriamente de eventos, assim, é algo muito muito raro. E assim, a gente tem essa imagem, a gente tem num outro artigo uma outra imagem representando uma ilha, e resto só cartografia. E aí foi um ponto que nos levantaram, inclusive, né? Fizeram essa pergunta pra gente. Será que essa imagem não tem um cunho mais cartográfico do que propriamente uma obra, né? É uma questão que a gente vai analisar, né? Uma questão que foi colocada pra gente. É interessante, mas sobre essas questões do código, acho que o que eu consigo responder até então é isso, né? Acho que com os estudos do que a gente for desenvolvendo e trabalhando mais com a imagem, acho que mais informações vão surgindo. E a outra questão que era o do conflito de representações, né? Como eu disse, não se tem outras imagens, mas eu acredito que haja ali esse conflito no sentido de que, olha, vamos utilizar essa imagem e essa obra também, como uma forma de ir de encontro ao que nós vivemos no século anterior e que os próprios cronistas do século anterior falam. Os cronistas do século anterior, eles, como eu disse, eles falam pouco, mas eles trazem informações técnicas e assim, alguns deles debulham o império, assim, no sentido de que, olha, isso aqui não era para ter acontecido, isso aqui não era. E talvez ele tá tentando construir essa ideia no sentido de que, olha, vamos utilizar isso para poder, quem sabe, renascer de novo, no sentido de vamos tentar ser, talvez, iniciar um processo de desenvolvimento novamente, de expansão novamente, não só territorial, científica, de conhecimento realmente, né? Então, acredito que tenha um conflito de representações, mas também é uma resposta muito breve que eu consigo dar até agora. Não é algo que eu possa falar muito, seria necessário mais um arcabouço um pouco mais maior a respeito desses acontecimentos e das perguntas. Não sei se respondi ou não, mas. Não, tá ótimo, Carlos. Vixe. Tá excelente, excelente mesmo. Bom, agora eu vou fazer só uma pergunta. As demais eu vou. Algumas ele já foi respondendo conforme ele foi falando com o Richard, né? Mas, ô Carlos, eu só queria. Porque eu queria, na verdade, trazer um problema a mais para você agora. Porque, assim, se pararmos para pensar, o seu trabalho, ele é uma fronteira. Ele trabalha com várias fronteiras, né? Porque, assim, ele trabalha a fronteira Oriente-Ocidente, porque o Império Turco-Otomano está na fronteira com o Ocidente, né? E também ele está numa confluência de vários outros acontecimentos que são até muito demarcados. Por exemplo, né? Estamos falando do que você já falou bastante, que é o Novo Mundo. Então, ao mesmo tempo que o Império Turco-Otomano está entrando em conflito, né, com essa liga cristã, eles também estão descobrindo um novo mundo, né, os cristãos no caso, né? Então você está tendo um novo interesse além só do Oriente, né, mas agora você tem uma nova experiência, um novo local para explorar. E ao mesmo tempo você está lidando com a formação dos estados nacionais na Europa, né, e a reforma protestante. Eu pergunto, você está pensando em algum momento? Eu sei que assim a sua intenção é falar sobre uma perspectiva a partir do Oriente, mas você está pensando também em relacionar com isso, né? E isso eu falo no TCC agora, por quê? Porque o período que você está estudando ele é muito rico e você está estudando o embate entre fronteiras, né? E um exemplo, o Império Turco-Otomano são muçulmanos, né? E nós estamos falando da ascensão de uma religião
que até o próprio Martinho Lutero via os otomanos como o anticristo, né? O sultão era o anticristo. Nesse período, você tem o Vlad Tepes, né, que é mais conhecido como Vlad Drácula, que ele lutou contra os otomanos, né? E assim, a região ali dos Balcãs é muito islamizada, perdão. E nós temos também uma coisa que estava diferenciando uma mudança muito grande na Europa, que é assim, alguns feudos estão se transformando em estados-nações, estão se transformando em uma identidade nacional, né? Não como nacionalismo, mas estão criando símbolos, significados, e a cristandade também tem um papel muito importante. Ou, dependendo da região, né, as religiões protestantes. Então, você acha que em algum momento isso vai ser importante você refletir sobre o seu trabalho? Apesar de ser sobre a Turquia, o Império Turco-Otomano e o Islã? É só isso. Professor, eu acho que sim. Eu acho que, ao menos, refletir sobre, eu acho que sim, porque essa expansão turca, ela acontece num momento em que você tem primeiro uma Europa muito fragilizada, né? Então, após a conquista de Constantinopla, em 1452, você tem uma Europa, assim, totalmente desestabilizada, e grande parte do avanço turco se deu nesse momento, no que a gente está falando de questões de território. Mas eu acho que é válido, porque essa semana eu li um texto do professor Francisco, do nosso departamento de História, né? E ele estava falando sobre o início da Era Moderna. E ele fala que, beleza, essa fragmentação de início ela ajuda o Império Turco-Otomano, mas ele entende, né, no texto dele ele fala que essa fragmentação e essa formação desses estados nacionais, em um segundo momento, atrapalha os turcos, porque agora você tem essa formação desses estados, né, você tem instituições sendo formadas, né, você tem agora questões de exércitos, questões de justiça, enfim, instituições sendo desenvolvidas no Estado como um todo. Então, eu acho válido, porque nós estamos tratando sobre esses três conflitos, né, sobre essas expedições, onde em um deles ocorre uma derrota, que o Brodel cita que boa parte dela veio por meio da superioridade tecnológica que os cristãos, que a Europa Ocidental tinha. E lendo o texto do professor Chico, ele fala disso, né? Ele fala que essa fragmentação ela ajuda, de certa forma, o Império, os Estados Nacionais, né? Vendo 1683 é a segunda marcha para Viena dos turcos, né? A Hungria ela está também despedaçada no sentido de que 2/3 dela está sobre um político que é como se fosse um fantoche do Império Turco-Otomano, né? Mas grande parte mas os turco-otomanos eles vão a socorro desse político que eles colocaram no poder, né? Em 1683. O que salva eles, na verdade, é a Polônia. A Polônia ela consegue trazer uma grande força para esse conflito, e ela desestabiliza essa balança de poder que poderia estar um pouco equilibrada entre húngaros e os turcos. E muito disso o autor vai dizer que é justamente por uma centralização desse poder por parte do soberano que comandava os territórios que hoje se situa na Polônia. Dessa forma, ele tinha um exército bem desenvolvido e bem treinado, o que facilitou com que os turcos, o que fez com que os turcos saíssem em desvantagem. E algo aconteceu nessa batalha. Os turcos nunca haviam recuados, então eles não tinham estratégias de recuo. E eles tiveram que recuar, e quando eles recuaram, eles foram massacrados, assim, não sobrou ninguém.
Então você vê aí novamente também outras questões de tecnologia militar a Europa à frente, né? Então eu acho válido pensar, não sei se dissertar muito sobre, né? Mas acho válido colocar sim, porque eu entendo como um fator que contribuiu para a gente entender esse aumento, esse avanço tecnológico na Europa e essa estagnação, por sua vez, no Império Turco Otomano. Eu acho válido, sim, pensar isso que você falou. Perdão, Carlos, eu só falo para você, né, por duas leituras aqui inicialmente que veio à minha mente, né? Um é o Gruzinski, aquele texto que eu não sei se você teve oportunidade de ler ainda, mas mostrando como que os, os otomanos tinham medo dos europeus, né? E como os europeus tinham medo dos muçulmanos barra otomanos, né? E no livro do Jean Delamot, A História do Medo no Ocidente, né? Também várias vezes é traçada essa ideia que o medo do Ocidente sobre o Islã avançar sobre as terras. Então, é claro que talvez, né, por que eu peço talvez que seja importante se refletir? É claro que não é seu objeto, mas não esquecer os temores que cada um tem um do outro, né? Porque são esses mundos de fronteira, né? E a gente não pode esquecer, por exemplo, que os europeus vão começar a chamar de reconquista, né? Por mais que não seja a ibérica, seja dos otomanos, mas estamos reconquistando, né? E também a palavra nova cruzada surge de novo, né? Uma cruzada contra, de novo, os muçulmanos. Então, talvez seja interessante, bom, refletir um pouco sobre isso, né? Que é muito rico o seu material, porque ele é uma fronteira. Ele é uma fronteira geográfica, ele é uma fronteira de eventos que estão acontecendo, né, concomitantemente, várias transformações muito rápidas, como você falou do texto, você viu do Chico, né, estão acontecendo no momento. Então, para ajudar um pouco esse caldo, talvez seja importante refletir sobre, não só, é claro, o Richard falou importantíssimo dos códigos, né, de perceber circulação, mas também o que está acontecendo nesse universo, né, porque o Império Turco-Otomano não está sozinho, né, ele não está sozinho e ele está, né, tendo muito contato com o que está acontecendo naquele mundo, naquele momento, né? Nesse, nesse mundo fronteiriço. Porque ele está numa fronteira, ele tem que defender fronteiras, ele quer avançar, tem novos agentes históricos surgindo, novos sujeitos históricos surgindo, né? Mas é isso, você tem uma caminhada longa, meu amigo. Enfim, só tenho que parabenizá-lo e eu só vim colocar essa pergunta para colocar uma pulga atrás da sua orelha. Eu, pelo menos, sou muito satisfeito, né, com as respostas. Fico muito feliz que o Carlos está sabendo se defender muito bem. E é só agradecer mesmo aí pelo empenho dele, né? Fico muito feliz, como eu falei mais uma vez. Não sei se mais alguém quer falar, o Richard, vocês fiquem à vontade. Não? Então, Richard, se você Satisfeito. quiser, é, Hum? se você quiser terminar a reunião, fique à vontade. Ah, sim, sim. Não, eu ia perguntar se você podia fazer isso, mas já que você pediu, com tanta educação. Bom, pessoal, eu acho que se não tiver mais nenhuma questão, a gente já está no momento bom, né? 8:55 para encerrar as atividades de hoje. Então, quero agradecer mais uma vez ao Carlos, tá? Pelo interesse, pela disponibilidade de estar aqui conosco, sabe? É muito bom poder ouvi-lo e acho que foi a primeira vez que eu pude ouvi-lo dessa maneira como ele apresentou hoje, então foi uma satisfação, foi uma noite de aprendizado, né? E imagino que para todos nós também. Agradecer ao Rodolfo, né? Lucas, as duas Beatriz Endo, Beatriz Dota, que estão aqui conosco, tá? E fiquem atentos então para as próximas chamadas das reuniões do Lapeco, tá? Para verificar a agenda de apresentações. Pelo menos mais umas duas este ano a gente ainda faz. Tá bom? Mas é isso, gente. Então, olha, boa noite para vocês. Boa semana, porque afinal estamos na segunda-feira. Tá? E bom descanso, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até mais, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Obrigado. pessoal. Até mais. Boa noite.
Você não vou mandar embora, não.